Para quem está na jornada para se tornar inspetor de pintura industrial nível 1, a aprovação muitas vezes depende de algo que vai além da técnica, a papelada. Hoje a gente vai desvendar os 3 formulários que são essenciais e que, no fim das contas, separam os amadores dos profissionais certificados. Vamos começar! E só para garantir que estamos todos falando a mesma língua, é bom deixar claro: toda essa análise aqui é baseada na norma oficial, a ABNT-NBR 15218, na sua versão de 2022. É ela que dita as regras do jogo, então é nela que a gente vai focar. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender por que a documentação é tão importante para a certificação. Depois, vamos conhecer a bagagem do instrutor por trás desse material. Aí sim, a gente mergulha de cabeça nos 3 relatórios cruciais: o IRIT, o IP e o RNC. E para fechar, vamos amarrar tudo, reforçando por que dominar esses papéis é fundamental. Então, o primeiro ponto que precisa ficar muito claro é: só a habilidade prática não garante a certificação. É exigido um domínio total da documentação. Pensa bem, é através desses relatórios que um inspetor formaliza, valida e, o mais importante, se responsabiliza por cada passo do trabalho. E a credibilidade de tudo que vamos ver aqui vem de uma fonte muito sólida. Esse conhecimento é resultado da vasta experiência do instrutor Fernando Fernandes, um verdadeiro especialista em pintura anticorrosiva com uma carreira de impressionar. E essa linha do tempo aqui mostra exatamente o porquê. São 40 anos de estrada. Desde o começo lá no IPT, passando pela gigante Sherwin-Williams, até se tornar instrutor na Abraco e fundar a própria empresa. Essa trajetória toda significa que os formulários que a gente vai analisar não são só teoria, não. Eles foram testados e validados no campo por décadas. Agora sim, vamos para o primeiro documento crucial. A inspeção de qualidade de verdade começa no exato momento em que os materiais chegam na obra. E é aí que entra em cena o relatório de inspeção de recebimento de tinta, o famoso RIRT. O RIRT funciona basicamente como porteiro da qualidade. A função dele é simples, mas é vital: registrar a inspeção dos materiais que chegaram e dar o veredito, aprovado ou rejeitado. Ele é o primeiro grande filtro para garantir que só produto conforme entre no processo de pintura. E aqui está um exemplo real, um RIRT preenchido. Olhando assim de primeira parece meio intimidador, né? Mas vamos com calma. Repara na seção de identificação, lá em cima, com os dados do cliente, do pedido. Mais para baixo, a tabela detalha cada produto, código, lote e, no final, a assinatura e o parecer. Cada campo desses tem um motivo para existir: criar um registro à prova de falhas. Vamos focar nos pontos mais críticos. Primeiro, o número do lote. Ele é fundamental para rastrear a origem do material se aparecer algum problema lá na frente. A nota fiscal garante de onde veio. E, claro, o laudo final, que nesse caso foi aprovado. Sem essa aprovação formal, o material simplesmente não pode ser usado. Cada campo aqui constrói a rastreabilidade do processo. Beleza. Uma vez que o material foi aprovado lá no IRT, a gente entra na fase de aplicação. Para documentar essa etapa, usamos o segundo formulário essencial, o Relatório de Inspeção de Pintura, o RIP. O RIP é, em essência, o diário de bordo do inspetor durante todo o trabalho. É nele que são registradas todas as condições e cada etapa do processo, desde a limpeza da superfície até a última demão de tinta. É literalmente a história detalhada do serviço. E esse é um modelo que todo candidato à certificação tem que dominar. Veja como ele é bem estruturado. A seção 1 foca na preparação da superfície. Já a seção 2 é a mais detalhada, com colunas para cada demão de tinta, onde se registram dados cruciais como umidade relativa do ar, temperatura da superfície e, claro, a espessura da película seca. Dominar o preenchimento disso é dominar a inspeção. O preenchimento do RIP segue uma lógica bem clara, em 5 seções principais. Começa com a preparação da superfície, avança para a aplicação e inspeção de cada demão, abre um espaço para observações e recomendações técnicas e, por fim, culmina com o laudo final. É um fluxo de trabalho super organizado. Mas e se durante a inspeção, aquela registrada no RPI, for encontrado um problema? É aí que entra o terceiro documento, o Relatório de Não Conformidade, o RNC, que é a peça-chave para a gestão de qualquer desvio. O propósito do RNC é formalizar um problema. Ele não só descreve a não conformidade, mas serve como uma ferramenta para analisar as causas e registrar as ações que foram tomadas para corrigir. Basicamente, é o documento que garante que o problema seja resolvido e, mais importante ainda, que ele não se repita.
Aqui a gente vê o modelo oficial. Percebe como ele é estruturado para uma resolução lógica? Começa com a descrição da não conformidade, passa pela análise de causas, define a ação corretiva e termina com a verificação da eficácia. É um ciclo completo de gestão do problema. Então, um ponto crucial aqui é entender as responsabilidades. Este slide ilustra de forma brilhante quem faz o quê. O emitente, ou seja, quem abre o RNC, é o inspetor nível 1 ou nível 2. Agora, a responsabilidade pela correção pode ser do cliente ou do inspetor nível 2, dependendo do caso. Essa clareza é vital. Chegando ao final da nossa análise, fica bem claro que o trabalho de um inspetor vai muito, mas muito além da inspeção visual. A documentação feita com diligência é o que sustenta e valida o processo inteiro. Então, por que dominar tudo isso é tão crucial? Porque essa documentação é a garantia da qualidade. Ela assegura que tudo está em conformidade com as normas, cria um registro histórico rastreável do serviço e, no fim do dia, é um pilar indispensável para obter e manter a certificação. Tudo isso pode ser resumido em uma frase. A documentação correta não é só burocracia. Ela é a espinha dorsal que sustenta a integridade, a qualidade e o sucesso de qualquer projeto de pintura industrial. E, para finalizar, fica uma reflexão. Uma vez que a documentação esteja completamente dominada, qual seria o próximo passo na jornada de desenvolvimento para se tornar um inspetor de pintura de elite? Dominar os formulários é a base, mas a gente sabe que a excelência sempre exige mais.